Você está consumindo muitos metais pesados? Nossa, Marinês, será? Qual é a panela que você utiliza no preparo dos alimentos? Panela de alumínio? De teflon? Ah, você coloca a comida quente num pote plástico. Ou você toma o seu cafezinho num copo plástico. Ou você compra os seus legumes, suas frutas, suas verduras no supermercado ou na feira livre. Mas você gosta daqueles exóticos que não são de safra? Lembre-se que o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos, pesticidas, os tão famosos organosulfurados, que são conhecidos pelo seu poder xenobiótico. Você é uma mulher vaidosa que colore o seu cabelo? Metal pesado. Você usa esmalte nas suas unhas? Metal pesado. Como é a sua maquiagem? Ela não é biológica. Você consome muito medicamento? Você tem um fumante passivo na sua casa? Acho que tem. Você usa detergente, produto de limpeza para limpar a sua casa? Claro, né, Marinês? Imagina se eu não vou usar detergente para limpar minha casa, né? Ou produtos de limpeza. Então, em cima disso, eu convidei o Dr. Paul Jacob, médico nutrólogo, que vai desvendar os mistérios dos metais pesados na sua vida e a relação dele com inflamação. Então, Dr. Paul, nós estamos consumindo muitos metais pesados. Barbaridade. Você estava falando agora, falando de mulheres, já me caiu uma ficha aqui sobre maquiagem. Sim. Chumbo, mercúrio. Ave Maria. E esse chumbo é um dos fatores, um dos itens que você pode enaltecer em relação ao que está acontecendo no sangue das pessoas, que é a produção de radicais livres. Então, tá todo mundo com uma doença, seja a lataria está bonitinha, cheia de substâncias químicas para deixar as pessoas bonitas, mas o sangue está cheio de substâncias tóxicas, químicas. Então, se você for enfocar toda essa intoxicação que está hoje na nossa sociedade, eu acho que a evolução, por exemplo, você pega uma moça bonitinha que está intoxicada por chumbo, tem outras vias de serem intoxicados, a coisa já começa no neném, que fica lambendo o berçário, tá? E faz uma absorção enorme de chumbo no sangue e, pasmem, enteropatias. Opa. As crianças, não se admirem que grande percentual dessas crianças que internam com suspeita de apendicite venha por intoxicação pelo chumbo. E vai para a cirurgia mesmo, gente. Por quê? Porque se chegar com uma criança com aquela dor abdominal e vocês ficar brincando, aquilo lá rompe e faz um processo inflamatório crônico terrível. Então começa no chumbo, esse chumbo vai acabar envolvendo com outros metais pesados, como é o caso do alumínio. Esse alumínio vai fazer com que a senhora, sua mãe, a sua irmã, principalmente nessa fase pós-menopáusica, eles vão trazer sintomas de Alzheimer. Então esse alumínio ele entra dentro do teu sistema sanguíneo, propiciado por um pH, por muito radical livre, um pH muito ácido, e vai como se fosse fazendo uma raspagem de todas as ramificações dos seus neurônios, chegando até o telômero. Ele vai raspando. E aquilo vai sendo comido pelas micróglias. É o termo científico para dizer que o aspirador de pó do neurônio. E aí vem o Alzheimer. E o grande vilão da história hoje é o alumínio. E tem um alimento, uma bebida que é rica em alumínio, não é mesmo? Queijo e vinho. Tudo o que vocês comem de noite com o cara metade. Ou não. Ou quando vão passear, né, na casa, ou receber
você recebidos em festa. Não, veja bem, ele ia me servir um jantar lá e tal. Mas quando ele serviu aquele queijo com aquele vinho, ele me ganhou. Olha, ela sabe, né? Ganhou? Essa aí também ganhou. Ganhou, e agora ele me ganhou, pô, com esse vinho, esse queijo. Então, muitas substâncias de alumínio, né, vem embutida indiretamente nessa realidade, né? Assim como tem outras realidades, por exemplo, a doença do tai-tai, já ouviu falar? Não. Pega essas senhoras aqui, tá? Que vem falar com você. Você faz a dieta. Melhorou da junta? Da junta? Depois da sua dieta, melhorei bastante. Mas o meu caso é cirúrgico. Então eu vou ter que tirar os 2 joelhos, ter garantia por 15 anos, depois eu troco de novo. Essa doença vem por intoxicação de organoclorados e organofosforados nas lavouras, tá? Onde existe também o predomínio do níquel como substância tóxica e vai impregnando nas articulações, seja homem, seja mulher. Então, se você for se retratar a questão da alimentação, você vai chegar que nós temos todos os metais pesados na alimentação. Por isso que ela tem que ser muito bem vigiada. Orgânicos, tá? Alimentos com muita fibra para poder entrar e sair logo, não ficar no teu abdômen lá, carne, queijo, leite, tudo parado lá. Mas tem gente que tem nas vilosidades intestinais resquícios de carne, queijo, putrefatos, 2, 3 anos parado lá. E aquilo vai intoxicando a pessoa pelo quê? Pelo processo inflamatório crônico dos radicais livres e dos metais pesados. Isso que eu trato como médico no consultório. Eu faço a minha sorologia lá, faço meus antioxidantes, oxidante e antioxidante, e você não deixa de fazer ter coisa melhor, porque você faz antes. Sim. Então você tem condições de receber o resultado com muito mais firmeza antes da doença vir e se estabelecer. Sim. E é uma preocupação a constipação intestinal, porque muitas vezes a pessoa evacua, mas não tem a sensação de que teve uma evacuação satisfatória, que tem aquela evacuação bolinha, aquela evacuação que não foi o suficiente. Então, quando você consome mais fibras, né? E isso, eu dou uma dica para você, capriche no consumo de kiwi. O kiwi ajuda você no processo evacuatório, além de ele ser fonte de fisetina. A fisetina ajuda na melhora do sono, por conta do quê? Por conta de ajudar na produção de melatonina. E a gente também tem a correlação das bactérias intestinais com o ciclo circadiano. Se você dorme mal, você vai fazer com que determinadas bactérias que são produzidas durante o dia acabam sendo produzidas à noite. Por que produzidas à noite? Porque você acordou durante a noite e isso faz esse desequilíbrio das bactérias intestinais, aumentando a disbiose intestinal. Então, também vale a pena o consumo de psyllium, por exemplo, ameixa preta, que muitas pessoas gostam de ameixa preta, só que a ameixa preta aumenta muito a formação de gases, então a gente precisa cuidar um pouco em relação também a esse aumento da formação de gases. Muito bem, o Dr. Paul falou em relação aos radicais livres, mas a gente tem 2 super alimentos que vão te ajudar a diminuir esse excesso de radical livre. O primeiro deles é o chá verde. A epigalato-catequina do chá verde sequestra os metais pesados e você elimina pelas fezes. E a clorela, a alga clorela, ela age também detoxificando o nosso organismo. Então, você fazer usos periódicos de clorela irão te ajudar a diminuir os metais pesados, porque a gente não pode viver numa bolha, não é mesmo, Dr. Paul? Senão a gente não vai comer, a gente não vai beber nada, vai viver da luz. Mas também depende, né? Luz, poluição, pode ser que não dê muito certo, tá entendendo? Então, pra gente poder sair dessa bolha e poder comemorar com a sua cara metade, consumindo lá de vez em quando um vinhozinho, quiçá com queijo de boa qualidade, lá de vez em quando, e depois utilizando estratégias para você poder detoxificar o teu fígado, vão te ajudar a ter uma vida
mais saudável. Mas esses metais pesados aumentam o processo inflamatório, não aumentam esse excesso de radical livre. E isso impacta na idade biológica da pessoa, isso vai fazer a pessoa viver menos, ela vai ter problemas de saúde mais precocemente, tendo mais radicais livres no seu corpo ou não. Então aqui eu queria trazer para vocês a ideia do mercúrio, certo? O mercúrio, ele é um óxido amarelo de mercúrio, né? Quem que não conheceu na infância? Qualquer esbarrada que dava, né? Você lá passava aquela pomada e curava assim rapidamente. Então a medicina tem essa coisa da droga, né? Ela é ao mesmo tempo uma droga tóxica e ao mesmo tempo ela é capaz de ser bem usada, capaz de curar. Então o que aconteceu na experiência da intoxicação por mercúrios, uma das intoxicações? Primeiro foi descoberto lá numa baía lá do Japão, em que um vulcão eclodiu, cheio de mercúrio, jogou, foi para a população, eles começaram a tomar aquela água, e o principal efeito dos mercuriais foi o desequilíbrio emocional das pessoas. E aí, na França, tinha a doença do chapeleiro maluco. Então tinha lá o funcionário, né? Foi lá, o dono, na Paris, na principal, e a função dele era limpar, era pintar os chapéus das madames que iam lá. Desculpa, eu tenho uma madame, mas eram madames mesmo. Pintavam aquele chapéu, ficava lindo, maravilhoso, e os caras chegavam, começavam a rir, chorar, bater pau, chutar balde, brigavam, mexia lá no processo entérico, olha o que eu estou falando, entérico, em relação ao sistema nervoso central. Então, mudou o comportamento? Não. A pessoa já tinha aquilo, só que com a intoxicação por mercuriais, mudou o comportamento da pessoa. Pode se transformar até num psicopata, um psicótico, né? Psicopata é de temperamento. Entendeu o enfoque? Inflamação cerebral, inflamação entérica, segundo o cérebro nosso. Inflamação entérica. Inflama sim por excesso de radicais livres, por um envelhecimento precoce. Onde tem radical livre, você pode reduzir pelo menos 1/3 da vida da pessoa. E a doença, como que reduz isso? Reduz porque ele não tem oxigenação tissular, o tecido não tem alimentação de oxigênio, ele só produz mitocondriopatias, que só produzem 2 ATP em cada consumo de cada ciclo, enquanto que o ciclo decresce produz 38 ATPs. Quer dizer, uma diferença enorme. É que nem você está andando num carro, você está andando em terceira e fazendo o motor esquentar, e o outro do lado, uma Lamborghini, você põe ali, chega no sinaleiro, ela desliga o carro, depois continua, esse motor vai, nossa senhora, vai deixar o dono do motor vendo do lado do céu, o novo dono. Então essas coisas parecem loucuras, mas hoje nós estamos vivendo o mundo da loucura, sabe? Nós estamos vivendo coisas assim que você nunca ia imaginar, essa aparelhagem toda que tem aqui, que acontece, e vai acontecer. Vocês vão ver pessoas que vão aderir a essa coisa do medo da morte, por ter longevidade saudável e ficar até o final da vida com saúde. Então vocês vão ver isso acontecer muito, desde que respeitem o que vocês já têm e não inventar o que vocês não têm. O que vocês já têm? Você já tem saúde, essa saúde depende de um teor de oxigênio muito grande, tá? Um teor de alimentos com pH neutro, nem muito ácido, nem muito básico. E por outro lado, vocês têm o que vocês não têm, que eles começam a vender próteses, órteses e milagres por aí, que isso não existe. Dr. Paul, e se a pessoa assistir esse vídeo, está assistindo esse vídeo e fala assim, meu Deus, eu acho que eu estou contaminado por metais pesados. E agora, o que eu faço? Quais são as dicas que o senhor pode dar para essa pessoa? Ela vai morrer? Ou ela precisa de um caixão repleto de chumbo para o corpo dela não desintegrar assim tão rápido? Ou nada melhor do que uma consulta com um bom profissional para poder saber o que faz e o senhor dizer para ela o que é bom ser feito. Então, quais são as suas dicas para isso? Depois eu complemento com umas dicas também.
Então deixa eu falar para vocês primeiro uma experiência que eu tive pessoal. Eu fui, na época de estudante, filho da macrobiótica, do Tomio Kikuchi. E eu, quando entro numa coisa, em qualquer proposta, eu vou a fundo. E eu fiquei 1 ano e meio sendo macrobiótico. E lá eu aprendi com os livros da Dona Teresa que eu tinha que ter como centro o arroz integral. Por que isso tinha que ser integral? Porque eu tinha que mastigá-lo. A gente não mastiga mais. E essa mastigação me fazia percorrer no prato um raio de alimentação em que eu ia de encontro com o pensamento da medicina chinesa. Eu também faço acupuntura. Então, o que enfocava lá? O alimento mais calórico na posição do coração, o alimento menos calórico na posição do rim. Não vou entrar em detalhes, eu quero dizer para vocês o seguinte, foi a melhor época da minha vida. Eu comia mastigando, levava uns bons 30, 40 minutos mastigando os alimentos, só engolia o arroz quando eu sentia a amilase bucal, quando eu sentia que estava docinho. E aí eu posso dizer para vocês que ali sim eu pude ter contato com uma alimentação de orientação. Vocês não vão fazer isso e eu não consigo mais fazer isso porque entra muito social. Então, o que a gente aproveita de conhecimento disso? Arroz e feijão é básico. Depois vem as verduras. Verduras vermelhas ou frutas. Frutas nunca misturar com essa turma aqui, porque são alimentos de difícil digestão. Mas os alimentos, as verduras, elas podem ser vermelhas ou podem ser esverdeadas, ou verdes, ou brancas, né? Então eu colocava as vermelhas numa posição de mais geração de calor, que mexia com o fígado, entendeu? Com vesícula biliar, e colocava as que tinham menos calor, rim, baço pâncreas, que são vísceras, e os órgãos acompanhando eles, que não exigiam de mim, tá, muito esforço no sentido de não queria fazer misturas. O grande problema é isso, mistura. Você que perguntou para me orientar, né? Estou falando da minha experiência, estou dizendo que está certo e errado. Então, essas misturas de alimentos que estão acabando com a gente. Então, você vai no restaurante, você pede, eu quero um molho de camarão. Camarão, proteína animal, molho, vem com arroz, proteína, ou no caso, é um cereal. Tá? Você mistura. A hora que essa mistura acontece, isso vai para o seu estômago e ele não sabe o que fazer. Ele não tem comando para fazer isso. Será que eu vou digerir essa tua comida com pH ácido ou com um pH básico? E aquilo fica uma confusão e não ocorre a digestão. Isso chama-se perda de vida, perda de longevidade. Líquido durante a refeição. Se você está mastigando e está produzindo alguma coisa, vai ser produzido um líquido. Você não precisa tomar nada. E a primeira coisa que o pessoal senta, toma e pede um refrigerante diet. Por quê? Porque tem que substituir a amilase bucal que você está tendo noção dos alimentos adocicados. Mas ali é o real doce que tem. Então, a Marinês, que está aqui do lado, ela se fosse discernir sobre esse assunto, meu Deus do céu, eu ia ficar conversando até amanhã aqui com ela. Porque bronca não é bronquinha, não é broncona, entendeu? Vocês estão comendo muito errado e posso dizer uma coisa para vocês? Acorde de manhã e reze a Deus por estarem vivos, com gratidão, porque não é possível que Deus faz. Milagre. Ele faz milagre todos os dias. Todos os dias, os caras estão vivos, olha aí, ó. Então vamos lá, o que mais que a gente pode fazer? Então, mulheres, maquiagem biológica, procurem trocar as panelas, terem pelo menos 2 panelas de cerâmica para você poder cozinhar. Substitua os potes de plástico em que você faz o armazenamento, coloca a comida que você fez ou na geladeira ou no seu freezer para você usar durante a semana, que os seus potes sejam potes de vidro. Consumam alimentos orgânicos. Marinês, mas hoje o custo do orgânico está muito alto.
Então diminua, tente aquilo que for possível comprar orgânico e aquilo que não for possível, prefira os alimentos que são da época, porque os alimentos da época, eles vão ter uma quantidade menor de agrotóxico e pesticida. Vamos ajudar o ambiente com a parte da sustentabilidade. Leve a sua caneca para o seu trabalho. Nela você vai colocar a sua água, nela você vai colocar o seu café. Você vai diminuir a quantidade de descartáveis que você coloca para o mundo, para o ambiente, né? Procure tomar menos medicamento a partir do momento que você tem hábitos de vida mais saudáveis, como a prática da atividade física, ter um sono reparador, descansar mais, fazer como o Dr. Paul acabou de falar, comer com atenção plena, mastigar bem os alimentos. Isso você está ajudando a sua microbiota intestinal, isso você está ajudando o seu estômago. Nisso você fica menos suscetível a várias doenças. Consequentemente, você vai tomar menos antibióticos, menos medicamentos. Evite usar desodorantes em forma de aerosol. Procure usar desodorantes que sejam tipo roll-on ou faça o seu mesmo desodorante. Produtos de limpeza, procure aqueles que têm uma característica biodegradável, aqueles que a própria natureza vai dar conta deles. Eles são mais caros? Nem sempre. Você pode usar vinagre, você pode usar água oxigenada para você poder usar na lavagem dos seus produtos em casa, da sua roupa em casa. Tem vários sites que te permitem fazer isso e você vai estar ajudando o ambiente e principalmente ajudando o seu corpo, evitando esses metais pesados. Quando você tem uma alimentação equilibrada, rica em alimentos enxofrados, por exemplo, couve, espinafre, brócolis, repolho, ele tem essa ação detoxificante. Você vai mandar embora esses xenobióticos e vai evitar a contaminação e a transformação dos radicais livres. Você vai ser uma pessoa menos inflamada. Lembrando que quando você é mais inflamado, você tem mais susceptibilidade a ter diabetes, a ter problemas cardiovasculares. Determinados tipos de câncer começam por essa alteração, esse aumento de metal pesado que pode levar a determinados tipos de câncer. Então, vamos fazer uma volta e ficar com a alimentação parecida com os nossos avós, terem os mesmos cuidados que eles tinham. E lembre-se, eles viveram bastante. Então, aquilo que de bom, siga o exemplo deles, não é mesmo, Dr. Paul? Então, valeu a dica. Então, para você saber mais, será que você está contaminado por metais pesados? Então, vale a pena você consultar com o médico para ele poder solicitar os exames, para poder verificar quais são os metais pesados mais presentes no seu corpo e a partir daí você fazer uma terapia de combate a esses metais pesados, porque tanto eu quanto o Dr. Paul queremos que você tenha uma longevidade saudável e para isso acontecer, você precisa começar muito cedo. Tenha um novo olhar sobre você, sobre o seu corpo e sobre a sua alimentação. E não deixe os seus metais pesados, aqueles que você ingere quando você come aquela comida gostosa, mas rica em metais pesados, diminuir a sua expectativa de vida e te deixar doente.